Bora lá, vamos. Bora de novo, galera. Bom dia outra vez. Hoje vai ter gente que vai ter um infarto, hein? Hã? Nunca se deparou com tanta beleza assim no mesmo dia? Pensa, que loucura. Bom dia de novo, né? Bom dia de novo, tá? Véi, vocês não trouxeram lanche, não? Ninguém trouxe lanche aí? Tô com fome já. Hora do lanche. Alguém trouxe lanche? Tem que chegar dando ok, o Samuel, para poder marcar sua presença na aula, entendeu? Já chega dando ok para poder ficar show. Galera, a gente estava falando então aqui, né, sobre olha só, as subordinadas. Causal, concessiva, comparativa, consecutiva, final, condicional, tá vendo isso? Então, percebam, quando era período composto por coordenação, poderia ser explicativa, aditiva ou alternativa. Agora que são as subordinadas, pode ser integrante, se inserir oração subordinada substantiva. Então, o que é o grande detalhe aqui? Por que eu fiquei tanto tempo no período composto para vocês, ensinando um por um os macetes, qual é a ideia que a oração traz com relação à outra? Porque agora, aqui, nesse quesinho, vocês vão precisar saber, né? Vão precisar reconhecer essas ideias aí que estão sendo colocadas para vocês, tá certo? Bom, então, basicamente, presta bem atenção nisso. Todas essas situações aqui de função do que, exercendo função de conjunção subordinativa, certo? Ele vai estar ligando a oração principal a uma oração subordinada. Se essa oração subordinada for adverbial causal, conjunção subordinativa causal. Se essa oração for subordinada concessiva, né, subordinada adverbial concessiva, a conjunção classifica-se como conjunção subordinativa concessiva. Então, quer dizer, o que está lá, certo? E ele pode substituir todas as outras conjunções aí. Beleza? Vamos dar uma olhada como que são os exemplos? Eu acho que a ideia vocês já entenderam como que é. Sim ou não? Já conseguiram compreender aí a pegada e qual que é a situação aí de substituição que a gente tem aí. Deixa eu desligar o meu. Tem um. Eu acho que tá aqui, ó. Vou descompartilhar a tela aqui só para poder desligar o WhatsApp, porque a hora que ele dá esse clique aí, a minha voz abaixa, né? Rapidão. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Descompartilhar aqui. Rapidão. E aí fica ruim para vocês, fica ruim na gravação, né? Tudo. Pronto, resolveu. Resolveu. Porque com o pessoal do curso eu estava trabalhando simultâneo com eles, com o WhatsApp e com o WhatsApp e com o Zoom aqui, né? Então, é por isso. Mas vamos lá, então. Continuando. Vou colocar aqui, porque se alguém tiver algum problema em chamar pelo WhatsApp, a gente está aqui. Bora lá. Qual a ideia aqui, ó? Olha só. Cristiano ficou em casa, que estava muito cansado. Cristiano ficou em casa, que estava muito cansado. A gente usa normalmente. Olha só, isso aqui que eu estou mostrando para vocês tá correto de acordo com a gramática, a gente usa normalmente no nosso dia a dia, né? Na conversa, na fala, certo? Ou o time está incompleto. O Cristiano ficou em casa porque estava muito cansado, ou que estava muito cansado. Entendeu? Você põe o porquê ou põe o quê, né? Ele está aí fazendo função de porquê, indicando a causa dele ter ficado em casa. Pegou? Foi o cansaço, né? Depois, olha isso. A concessiva. Aqui, ó. Olha só. Bonito que seja esse bairro, não me interessei por nenhum apartamento. Bonito que seja esse bairro, não me interessei, né? Quer dizer, bonito, embora seja esse bairro, não me interessei por nenhum apartamento. Pegou a ideia? Então aí nesse caso é concessiva. Mesmo que esse bairro seja bonito, né? Eu não me interessei por nenhum apartamento. Pegou a ideia? Então aqui dá a ideia de concessão, né? Mesmo que seja um bairro legal, um bairro bonito, né? Tal, nenhum apartamento, né, despertou o meu interesse, então não vou comprar. Pegou? É assim, tá?
Depois, a comparativa. Olha só. Passar férias em Natal é mais interessante que ficar em casa, né? A comparativa é aquela assim, ó, você pode usar do que ou só o que, né? Se você usar só o que, esse que está sendo o quê? Conjunção subordinativa comparativa. Porque se eu falo assim, ó, que ficar em casa. O que tem que ficar em casa? Hã? Passar férias em Natal é mais interessante que ficar em casa, com certeza, né? E tem uma possibilidade, né, de você passar férias em Natal e em casa. Aliás, duas possibilidades, né? Se você morar em Natal, aí você vai passar as férias lá em Natal, ou se for 25 de dezembro, aí você vai passar as férias em casa em Natal, né? Hã? Ó, hã? Bom, vamos lá. Uma era mais esperta que a outra. Quando eu não uso a preposição do aí antes do que a outra, fica só o que, aí ele vai ficar como essa conjunção aí, né? Subordinativa adverbial, né? Tava prevendo, né? Comparativa, né? Essa subordinativa adverbial comparativa. O Samuel tava prevendo que eu ia fazer, mas não tinha como, né? Eu não fazer uma piadinha dessa porque cabia aqui. Bom, conjunção subordinativa, cadê? Consecutiva. A consecutiva, ela indica o quê, gente? Hã? Coloca aí para mim no chat aí, o que a conjunção subordinativa consecutiva indica? Qual que é a ideia que ela traz? Perfeito, Gustavo. É isso mesmo, consequência, tá? A consecutiva indica a ideia de consequência, né? Então, olha só, presta atenção nisso. Ó, fiz-lhe. Desculpa, é em cima. Falou tanto que ficou rouco, né? Falou tanto que ficou rouco. Viu isso? Né? As pessoas, quando forçam muito as cordas vocais aqui, elas tendem a ficar roucas, né? Normalmente, isso acontece comigo quando eu jogo truco, né? Truco eu jogo para valer na vida, né? Aquela coisa mais intensa. Truco não tem como. Para mim é um negócio sério, né? Já põe a faquinha de serra em cima da mesa e é valer na vida, entendeu? Então é bem nessa pegada. E aí eu fico rouco mesmo, não tem como. Cara, final de ano, quando eu viajo com a família lá e aquela coisa toda, não tem como. Eu fico rouco todos os dias que a gente tá lá na chácara lá e joga truco, né? Pensa, loucura. Mas, qual é a questão aqui? Então, ficar rouco é a consequência de ter falado tanto. Pegou? E aí, você vai perceber que rola, como eu já falei para vocês uma vez, né? Nas orações, ó, o outro, truco. Como é que fala, gente? Na relação de causa e consequência, se a subordinada é consequência, a principal é causa. Se a subordinada é causa, a principal é consequência. Entendeu? Sempre vai rolar essa ideia aí de causa e consequência, tá bom? Bom, e aqui está falando assim, ó, observe que antes da palavra que, como conjunção subordinativa consecutiva, virá um dos advérbios de intensidade, tal, tão, tanto, tamanho, tá vendo aqui, ó? Falou tanto que ficou rouco, né? Para mostrar a consequência, tá? Sempre que for conjunção subordinativa consecutiva, vai vir um advérbio de intensidade aí para mostrar, né, a consequência. Por quê? Praticou tanto uma ação que acabou sofrendo essa consequência. Claro? Tranquilo para vocês? Ou, eu acho que eu acertei agora o meu corte de cabelo. O que vocês acham? Fiquei bonito demais, velho. Nossa senhora, vocês não têm noção tanto que eu tô bonito. De perto, então, Bom, vamos lá. Qual a questão aqui? Vamos para a final. A final indica o quê? A ideia de finalidade, certo? Fiz-lhe um sinal que não se mexesse. Fiz-lhe um sinal que não se mexesse. Por quê? Porque tinha alguma coisa ali que ele não podia se mexer. Para quê? Com a finalidade de quê? Entendeu? Pegou? Então, fiz-lhe um sinal que não se mexesse. Com o objetivo de que não se mexesse. Então, esse quezinho aí está dando essa ideia de finalidade. Tranquilo? Eu acho que não tem muito segredo aqui não, galera, esse uso do que aqui, como eu estou mostrando para vocês. Né? Conjunção subordinativa condicional. Olha só. Que você pague a promissória onde entregar a mercadoria. Esse aqui é meio forçadão, não é? Esse aqui é meio forçadão.
onde entregar a mercadoria, que você pague a promissória. Eu acho que ficou estranho. Ficou meio estranho. Porque se eu coloco aí que você pague a promissória para que te entreguem a mercadoria, a segunda oração fica final, né? Fica estranho. Eu não curti muito esse exemplo aqui não, velho. Esse exemplo não ficou muito legal, não. Mas, né, é uma situação que estão colocando aqui é porque tem algum registro na língua. O que, que é isso? O que, que é um registro na língua? Existe alguma comunidade que usa dessa forma para poder ser, né, aceito dessa maneira. Tá certo? Essa é a ideia. Então, caso você pague a promissória, de entregar a mercadoria. Então, quer dizer, você pague a promissória, de entregar a mercadoria. Pegou a ideia? Eu acho que é mais ou menos nessa coisa aqui. Faz outro exemplo, professor. Deixa eu ver aqui. Que você é aquela do shopping, né? Eu acho que aquela do shopping cabe aí. Que você arrume o seu quarto, poderá ir ao shopping. A ideia do que aqui, ó, ele tá no lugar do ser, do caso, do desde que, entendeu? Só que aparece só o que, né? Então acho que fica meio, eu não curti muito essa colocação aqui do que funcionando como subordinativa condicional não, porque o que funcionando como subordinativa condicional fica estranho, cara, o uso não é comum no nosso dia a dia, né? As outras você vê que fica até aceitável. Agora essa aqui não curti não, não achei legal não, né? Ficou forçado. Eu achei muito forçado, tá? Mas isso aí é a minha opinião, né? Vamos seguir. Conjunção subordinativa conformativa. Olha isso. Olha isso. A palavra que exerce papel de conjunção subordinativa conformativa quando une a oração principal a uma oração subordinativa adverbial conformativa. Não estou nem lendo isso aqui mais para vocês. Por quê? Porque é a mesma coisa, né? O quezinho vai funcionar como conjunção subordinativa conformativa quando ele, olha só, ligar a oração principal a uma oração subordinada adverbial conformativa, expressando a ideia de quê? De conformidade. Então, olha só. Ao que dizem, os exames serão dificílimos. Então, quer dizer, segundo dizem, conforme dizem, tá vendo isso? Os exames serão dificílimos, ao que dizem. Pegou? Então, eu acho assim, segundo o que dizem, conforme o que dizem, o negócio aqui já começou a ficar forçado. Forçado, mas forçado mesmo. Até antes da condicional aqui, estava aceitável. Agora já começou a ficar meio forçado. Ó. Ao que dizem, os exames serão dificílimos. Essa aqui ainda, né, tá até aceitável, mas tem umas aí que Deus me livre. Vamos ver a próxima. Pronome substantivo e pronome adjetivo. O que, que é isso? Pronome, olha só. Pronome substantivo é quando ele substitui o nome, né? E pronome adjetivo é quando ele acompanha o nome. Lembra que eu falei na aula de pronome para vocês a respeito disso? Existem a classificação inicial do pronome é pronome substantivo e pronome adjetivo. Pronome substantivo, quando substitui. Olha o Szinho aqui de substitui. Eu até fiz esse macete com vocês. E adjetivo, quando acompanha o nome. Lembra disso? Então, olha aqui, ó. Presta atenção. Ó, que aconteceu, ó, substantivo, interrogativo. O que aconteceu com você naquele dia? Então, quer dizer, eu quero saber o que é que aconteceu com você naquele dia. E eu uso só o que aconteceu com você naquele dia. Esse que aí está fazendo a função de um pronome substantivo interrogativo. Ele está introduzindo uma pergunta e ele está no lugar de alguma coisa, o quê? Qual a ação? Qual fato? Entendeu? Ele está substituindo, então, essa ideia aí, certo? Para poder descobrir, de fato, isso aí, né? O que ele quer saber. Então, ó, o que fizeram com aquele rapaz? Tá vendo isso? Né? Deram uma surra, desprezaram, né? O que fizeram com aquele rapaz foi um desprezo. Então, ó, pergunta, o que fizeram com aquele rapaz? Desprezaram-no, né? Então, praticaram a ação de desprezar. Então, o que houve com ele foi desprezo. E o que aí está no lugar do quê? Do desprezo. Desprezo foi o que fizeram com aquele rapaz. Pegou a ideia? Então, o quezinho aí, ele está funcionando como interrogativo para descobrir o quê? O que aconteceu com alguém. Tá certo? Depois, pronome adjetivo, indefinido.
Ficou claro essa aí para vocês, gente? Porque se não ficou, a gente tenta explicar de uma outra maneira. Dá um ok, um sim ou não, um sim ou não. Me ajuda aí. Conversa comigo. Fala comigo, bebê. Sim, 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 ok. Beleza. Tá bom. Mas. Uhum. Então tá, vamos lá, vamos seguir então. Pronome adjetivo. Lembra que eu disse para vocês? Ele acompanha um substantivo. E aqui dá para ver, ó. Olha só, ó. Que tristeza é essa? Tá vendo tristeza? O pronome tá introduzindo a ideia de pergunta também, certo? Só que agora ele está do lado de quem? Está acompanhando um substantivo. Então ele é adjetivo porque ele acompanha. Adjetivo acompanha. Pegou? Né? O adjetivo não acompanha o substantivo, ele está fazendo a função de adjetivo aqui. Ele está querendo saber que tipo de tristeza é essa. Né? Olha o outro. Que maquiagem incrível, Flávia. Né? Então ele está falando da maquiagem. Um tipo de maquiagem determinado. Pegou? E aí incrível é adjetivo aqui também. Né? Ficou claro isso para vocês? Tranquilo, galera? Sim ou não? Bora lá. Pronome relativo. Cara, esse aqui, como pronome relativo, vocês sabem o que que é, né? Ele vai ter a função de retomar um termo que foi dito anteriormente, dando o quê? Relacionando ele com uma ação posterior, tá certo? Basicamente é isso, não tem muito o que falar de pronome relativo. Pronome relativo, a ideia é essa, tá? Dá uma olhada aqui, ó. A palavra que, como pronome relativo, introduz orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, que são as duas que existem, né? Nesses casos, refere-se a um termo antecedente e desempenha uma função sintática, certo? E olha só, presta atenção. Quero sempre poder ver o sol que nasce no horizonte. Olha só, eu quero ver, presta atenção, quem? O sol. Ou o que, né? No caso é o que? O sol, certo? Só que olha só, o sol o quê? Que restrição? É o que nasce no horizonte. Quero ver aquele que nasce no horizonte, não o que se põe no outro horizonte. Pegou? É o que nasce. Então ele está falando aqui que quer sempre ver o quê? O pôr do sol. Percebam? Então que aqui ele está fazendo um pronome. Olha só. Ah, professor, mas por que, que não é conjunção? Por que, que ele não é conjunção? Porque olha só, ele não pode ser conjunção aqui, porque ele está, olha isso, olha só, esse que ele está retomando, está fazendo referência a um termo. Só o que aí está fazendo referência a um termo anterior. Pegou? E o restante aqui da frase está funcionando como o quê? Um aposto especificativo, né? Então, quando é especificativo, ele faz uma restrição a determinado tipo de ser que está sendo referenciado. Pegou? Então, no caso aí, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela funciona como aposto especificativo. Ela faz uma restrição daquele ser. Não é todo ser daquela espécie que tem essa qualidade. Por exemplo, os alunos que terminaram a tarefa estão liberados. O que eu disse? Os alunos. Todos são alunos, mas existe uma restrição, certo? Somente aqueles que terminaram a tarefa estão liberados, os outros não. Pegou a ideia? Então é nessa pegada aí que a gente tem aqui essa ideia aqui, ó, tá? Então, os alunos que terminaram a tarefa estão liberados. Então, o quezinho aí também está funcionando como pronome relativo. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não, galera? Massa. Se tiver alguém que não entendeu, pode falar. Explique de novo sem problema nenhum. Beleza, vamos lá. Vamos lá, Júlia. Olha só, presta atenção. Esse quezinho aqui, ó, ele está fazendo referência à palavra quero, sempre, poder, ver ou o sol. Quem é que nasce no horizonte? É quem? É o sol, sim ou não? Então, o quezinho, ele está retomando, olha só, ele está fazendo. Por que ele é pronome relativo? Porque ele estabelece uma relação
entre o sol, certo? E essa ação que está aqui depois dele, ó. Viu isso? Ele liga as duas situações. Então, ele é pronome relativo por quê? Porque ele faz uma relação entre um termo anterior e uma situação posterior, e um termo posterior. No caso, o termo posterior é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, restritiva, certo? Restritiva. Então, está fazendo uma restrição. Eu quero sempre poder ver o sol. Mas qual sol? Qualquer sol? O sol do meio-dia? O sol que está se pondo? Não, o sol que nasce no horizonte. Pegou? Ah, mas é o mesmo sol, professor. O que se põe, o do meio-dia, tá, beleza. É o mesmo sol. Mas o que eu quero que você entenda é que o sol que ele quer ver é aquele que está nascendo lá. Então, ele está falando a respeito do nascer do sol, e não do pôr do sol, e nem do sol que está ao meio-dia lá, que está a pino. Pegou? Entendeu a ideia? Essa é a questão que a gente tem aí, né? Existe uma relação entre um termo anterior e um termo posterior que é estabelecida por esse quesinho que funciona, então, justamente por isso, como pronome relativo. Massa? Bom, para detectarmos a função sintática exercida pelo pronome relativo, devemos construir uma nova oração, usando o termo antecedente ligado aos termos da oração adjetiva. Tomando o exemplo apresentado, construímos outra oração substituindo o quê? Temos o sol, olha só, temos o sol nasce no horizonte. Pegou? Tira o quê? E aí você vai perceber que o sol, né, a característica que vem depois é dele, do termo anterior. Certo? O sol nasce no horizonte. Olha só, já não me lembro da história que inventei. O que eu tiro aí? Hã? Olha só, substituindo o que pelo seu antecedente e construindo outra oração, temos a história inventei. Inventei a história, poderia ser, né? Olha o outro. Eu aguardava com ansiedade a festa de que tanto se falava. A festa de que tanto se falava, eu posso falar assim, ó. Falava-se tanto da festa. Pronto. Entendeu? De quem é que falava-se tanto? Aqui. Por que eu não vou falar se falava tanto da festa? Olha eu sozinho de novo na estrada, pedindo uma carona. Tá tenso? Gente, por que eu não posso dizer se falava tanto da festa? Hã? Fala pra mim. Por que eu não posso dizer se falava tanto da festa? Tá quase lá, Gustavo. Primeira lei da colocação pronominal. Não pode começar frase, período ou oração com pronome pessoal do caso oblíquo ato. Não lembra disso? Vocês vão precisar disso para responder uma das atividades que eu vou mandar para vocês assim que eu finalizar as aulas hoje. A aula de meio-dia e 25 termina que hora, gente? 1 hora? É isso? É 1 hora da tarde? Nossa, velho, não sei se eu aguento ficar sem almoçar até lá, não. Tô com fome já. Quem aí tá com fome? Levanta a mão. Eu tô com fome. Eu acho que da próxima vez que acontecer isso comigo aqui, ó, que eu precisar dar esse tanto de aula, vocês podem trazer um lanche, né, velho? Um lanche virtual aí, sei lá, alguma coisa. Tem não? Não rola um lanche virtual, não? Tem gente que posta uns lanches tão bonitos aí nas redes sociais aí, umas comidas aí. Bom, vamos lá. É... Ficou claro para vocês essa situação aqui? Do quezinho funcionando como pronome relativo? Se eu tirar ele, né? Olha aqui, ó. Ó, a história, inventei. Inventei a história, né? A festa de que tanto se falava. Falava-se tanto da festa. Pronto, acabou. Entendeu? Pronome relativo, se eu tirar, acontece isso. Rebeca, né? É mais ou menos assim. Ô, Rebeca, você podia levar uns lanches daqueles lá, né? Quando a gente voltar lá, ó, para poder comemorar. O que você acha? Vamos combinar. Vamos lá.
Seguindo. Olha aqui, ó. E ele trouxe vários exemplos aqui pra gente aqui, ó. E eu acho que a gente fechou o nosso conteúdo, velho. Eu só acho que a gente fechou o nosso conteúdo, mas vamos lá. Você é o profissional perfeito que muitos querem ser. Muitos querem ser o profissional perfeito. Pegou? Tira o Q aí que você vai ver que a relação é bem tranquila, né? Dá uma olhada no outro aqui, ó. Olha, olha o Qzinho aqui. Tira o Q para você perceber a relação. Esses são os relatórios de que o chefe tem necessidade. O chefe tem necessidade dos relatórios. Desses relatórios. Tá vendo? Depois, o outro. Olha aqui, ó. Ó, tira o Qzinho. Só vou marcar ele para você tirar, ó. Compraram o carro. O assalto aconteceu no mesmo dia em que compraram o carro. E aí? Como que eu faria aqui? Compraram o carro no mesmo dia. No mesmo dia do quê? Do assalto. Pegou? O pronome relativo, então, está dizendo que, olha só, uma ação aconteceu no mesmo dia que a outra aconteceu. Qual outra ação? Do dia da compra do carro. É muito azar, né? Uma situação dessa. É igual você estar no banco e entrar lá os assaltantes lá, né? Depois de você ter sacado a grana. Porque antes de você ter sacado a grana não é problema, é depois, né? Este é o novo funcionário, porque ou pelo qual fui substituído. Tá vendo isso? Então aqui, ó, se eu tirar aqui, ó, fui substituído pelo novo funcionário. O por mais o aqui, ó, vira pelo. Tá vendo? Ficou claro isso para vocês, gente? Tranquilo ou não? Hã? Tranquilo? Certeza? As várias funções do que, as várias funções do ser, né? Fechamos aí, fechamos nosso livro 8. Vocês podem ter certeza que fechamos nosso livro 8. Tem aqui umas atividades aqui, ó. Olha só. Aqui vem falando a mesóclise de Temer. Vamos ver o que que é isso, tá? Mesóclise de Temer. Vou fazer a leitura desse texto aqui com vocês. Tem algumas questõezinhas aqui para que vocês possam se divertir. Outras questões aqui, o Enem, ó, por habilidades, habilidade 27, tá vendo aqui? Né? E aí já tem umas respostas aqui, aí o pessoal vai querer ver o vídeo de novo para poder pegar as respostas, né? Algumas outras não tem, tá vendo aqui? E são várias questões aqui do Enem, tá vendo? Buscando aí, né, testar vocês. Eu acho, velho, eu acho que é muito interessante que vocês façam essas questões aí para poder entender como é que vocês estão com relação ao conhecimento desse conteúdo, desse livro, entendeu? De tudo que a gente estudou aqui. A gente estudou aqui regência, a gente estudou aqui concordância verbal e nominal, colocação pronominal e os usos do que e do se. Foi tudo que a gente estudou aqui nesse livro. Eu acho que é importante que a gente, né, faça essas atividades aí para vocês, né, nessa questão aí. E aquela coisa, como aula dada é aula estudada, portanto será cobrada, então quando a gente voltar a esses exercícios aqui, eu quero ver eles respondidos nos livros de vocês, vou dar o visto, tá bom? Ah, professor, mas é muito exercício, então fica como tarefa de férias para vocês, tá? Daqui uma semana, né, a gente já está encerrando aí, então fica como tarefa de férias. Agora vamos dar uma olhada lá naquele texto, que eu achei interessante o título, né? Olha aqui para você ver. A mesóclise de Temer. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Qual que é a crítica aqui desse poema aqui do Oswald de Andrade aqui? Hã? Qual que é a crítica que ele está fazendo aí? A questão da gramática? Hã? Vocês conseguem perceber? Sim ou não? Comenta comigo. Gente, lembrando que nada que eu falo nessa aula aqui é à toa, tá bom? Nada à toa. Se eu falo é porque tem alguma coisa aqui que... Amanda, que as páginas... Quais páginas, né, Amanda? As páginas são do finalzinho do livro lá. Todas as atividades que tem de Enem lá, vocês vão fazer. Quer ver? Deixa eu pegar a página lá para você agora. Eu dei uma pescada, percebi não. A norma culta do jeito de pedir o cigarro. Não, velho. Ô, Ana Clara,
Você tá na ideia, mas só que o que eu tô cobrando de vocês o tempo todo, tô batendo nessa tecla para vocês resolver a atividade de hoje. Não se inicia frase, período ou oração com pronome pessoal do caso oblíquo átono. E aí, olha aqui o que ele tá falando, ó. Olha aqui, ó. Dê-me um cigarro. Por que dê-me um cigarro? Porque o mi não pode vir no início. E aí ele fala, ó, mas, olha só, o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Na hora da gente falar, a gente não preocupa com essa colocação pronominal, mas na hora de escrever, você tem que preocupar com ela sim, tá? Na hora de falar, a galera faz assim, ô, me dá uma caneta aí, me empresta isso, me faz aquilo, me isso, me aquilo, me não sei o quê, entendeu? Então, o pessoal usa muito transgredir a primeira lei da colocação pronominal na fala. É problema na fala? Depende de com quem você está conversando, entendeu? Mas, se você está no ambiente acadêmico e você está produzindo um texto para ser publicado ou lido por outras pessoas, você tem que respeitar a regra, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui agora? Ó, escrito por Oswald de Andrade, de 1800 deixa eu ver a página lá para a Amanda primeiro, senão, né, depois dá problema ainda. Rapidão, aqui, ó. Amanda, página 46 em diante, tá? Da 46 em diante. Aí, olha só. Parará. Escrito por Oswald de Andrade, o célebre poema que você acaba de ler chama-se Pronominais. Nele, o grande escritor paulista mostra o embate entre a colocação pronominal tradicional da gramática do professor e do aluno e do mulato sabido e a realmente usada pelo bom negro e pelo bom branco da nação brasileira. Na verdade, o embate vai muito além disso, já que os modernistas pregavam o descobrimento do Brasil pela arte que se fazia no país, o que obviamente incluía peculiaridades do português brasileiro. Pois ainda hoje, passadas boas décadas da publicação de pronominais, muita gente ainda acha que qualquer que seja a situação, é imperativo empregar a colocação pronominal lusitana, na qual, diferentemente do que ocorre na nossa, predomina a ênclise, certo? Predomina a ênclise, ou seja, o pronome vai após o verbo, certo? Ela diz-me, né? Ela disse-me que estava em casa, fui até a casa dela, não a encontrei, né? Então é mais ou menos essa situação aí, né? No falar brasileiro predomina-se a próclise, no falar, né? Ela me disse. Viu isso? Né? Na hora da escrita, no entanto, talvez por influência maléfica da escola, né? Cadê? O brasileiro tende a artificializar a colocação e acaba cometendo frases como essa que vi num ônibus. A chave não encontra-se. Qual o problema aí de eu dizer a chave não encontra-se? Não encontra-se? Então tá. Qual que é a questão? O não é palavra com valor negativo. Ele puxa o se para antes do verbo. A chave não se encontra. Certo? Bom, então vamos lá. Então tá. E a mesóclise? Essa é para arrasar. Oradores dos mais diversos matizes adoram empregá-la. Pega bem, pensam. Na escrita, pretensamente formal, muitas vezes ela é perpetrada em casos em que no padrão formal ela não costuma ocorrer. Cara, a mesóclise é, em último caso, velho, é um termo erudito, entendeu? É um termo erudito para indicar futuro, né? Por exemplo, professor, pode ficar tranquilo, fazer-te-ei todas as atividades e entregar-te-ei quando voltarmos às aulas presenciais. Olha que louco. Não existe não, velho. Mas tá lá, né? Temos que estudar, tá lá. E aí, o que eu tenho mais aí ainda nessa situação? Cadê? Um desses casos se vê nos convites de casamento, ainda feitos à moda da tetravó. Neles, é indefectível a passagem para a cerimônia que realizar-se-á, olha só, né? Na linguagem culta, normalmente ocorre a próclise quando se emprega um pronome relativo, né? O que, certo? No caso do convite. Cerimônia que se realizará. Dá na mesma, velho, né? E o pronome funciona como eu disse para vocês, imã, né? Imã, indefectível. Vamos lá.
Deixa eu pegar aqui para não falar besteira para vocês. Indefectível deve ser alguma coisa que não dá para engolir. E, ó, indefectível. Que não pode faltar, que não falha, incontestável, infalível, sólido, fiel. Que não se pode destruir, que sempre existirá, eterno, imutável, indestrutível, né? Beleza? Indefectível, então. Aí, olha só, presta atenção. Salvo engano, a Constituição de 1988 não apresenta nenhuma mesóclise. Por obra do seu revisor, ninguém menos do que o brilhante filólogo Celso Cunha, falecido em 89. Também, salvo engano, e também por obra do Cunha, bom, né? Não há na Constituição nenhuma passiva sintética do tipo assegurar-se-ão, né? As presidiárias condições para que possam. Não tem. Assegurar-se-ão, né? O texto da Constituição é este. As presidiárias serão asseguradas condições para quê? Olha isso, né? Celso Cunha disse que assim procedeu para tornar o texto mais compreensível para a maioria da população. Isso é uma preocupação que todo mundo tem que ter quando produzir um texto. Será que o povo vai entender o que eu estou querendo dizer aqui? Leia o seu texto e perceba e faça essa crítica. Será que o povo vai entender o que eu estou dizendo aqui ou não? Né? Pois bem, na semana passada, no discurso que fez na posse do seu ministério, Michel Temer sapecou uma mesóclise. Sê-lo-ia pela minha formação. Sapecou também algumas ênclises inusuais, como esta, em que tropeça na concordância. Olha aqui, vocês que vão ocupar os poderes, exerçam-no com harmonia, porque são órgãos. É de notar que no discurso, Temer tentou conciliar o tom informal com a linguagem formal. Essa conciliação exige a travessia de águas muitas vezes turbulentas, o que pode expor flancos que o orador talvez não quisesse expor. É isso. Bom, então quer dizer, numa tentativa de ser um cara mais despojado, mas sem perder a norma culta, ele acabou entrando em alguns erros aí de colocação pronominal e acabou, né, se expondo nessa situação aí. Olha que louco. Prestem atenção nisso. Galera, eu espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo aí. Espero mesmo, de coração, que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo. E agora, o que acontece? O próximo livro nosso, nós já fizemos o 7, fizemos o 8, né? Sim ou não? Ou fizemos... Como é que foi? Eu comecei o 7 e voltei no 8. Porque o 7 era o 8 e o 8 era o 7. E agora a gente passa para o 9. Deixa eu ver aqui. Vou sair do... Vou diminuir o plural aqui para poder dar uma olhada nesse negócio. Olha aqui, ó. Esse aqui é o 8, esse aqui é o 7. Vamos ver o que tem aqui no 7 aqui, rapidão. Só para a gente poder deixar claro isso. Orações subordinadas e orações coordenadas. O 7, então, a gente já fez, não é verdade? Já olhamos todas as orações aí, já fiz tudo com vocês. Não foi isso? Então, o 7 e o 8 já foi. Nosso próximo livro, então, é o 9. Vamos voltar aqui para poder dar uma olhada. Começou no 7, né? Porque lembra que eu trabalhei com vocês todas as orações, né? Começamos no 7 aí, depois passamos para o 8, né? Eu até tinha começado com vocês. E parece que... Deixa eu ver aqui, o 6... Deixa eu ver se o 6 é nosso. Vocês têm o 6? Ou só do 7 para frente? 6 é do ano passado. Também fiz isso aqui com vocês, ó, do 6, tudinho, ó. Frase, oração, período, termos essenciais, que é sujeito e predicado, termos integrantes e acessórios, que é o complemento adverbial, né, o circunstancial. Falei do adjunto adnominal e do complemento nominal, falei das diferenças para vocês. Tá tudo aqui, o 6 também já foi, então é 9, tá? É livro 9 nosso que vai rolar aí agora. Menos de um minuto, mas eu vou olhar o 9 aqui para ver o que a gente tem no 9,
tá bom? Cadê o 9?